Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer mais um exercício aqui, um exercício do Enem. Vamos ver como é que essa matéria de funções do tipo trigonométrica podem ajudar a gente a resolver essas questões do Enem, tá bom? Vamos lá, um conteúdo bastante comum que cai no Enem. Então, questão 145 do Enem de 2019, se eu não me engano também. Então, os movimentos ondulatórios periódicos são representados por equações do tipo mais ou menos A vezes seno de WT mais θ, que apresentam parâmetros com significados físicos importantes, tais como a frequência, em que T é o período, A a amplitude, o deslocamento máximo, θ é o ângulo de fase, θ está entre 0 e 2π sobre W, que mede o deslocamento no eixo horizontal em relação à origem no instante inicial do movimento. Até aí, veja que só está contando a história do que são movimentos ondulatórios e como eles são modelados. E veja que eles são modelados por funções do tipo trigonométricas. Veja que são bem parecidas com as funções que a gente está lidando nessa etapa agora do nosso estudo, tá? Mas em termos da questão em si, até agora não teve nada de importante. Muito importante a gente treinar, fazer questões do Enem para você poder bater o olho nela e saber identificar o que é importante e o que não é. O gráfico representa um movimento periódico de uma função P de t em centímetro, em que P é a posição da cabeça do pistão do motor de um carro em um instante t, conforme ilustra a figura. Então você tem aqui um movimento periódico, não interessa do que é um movimento periódico. Aqui está falando que é um de pistão de motor, mas essa é uma informação absolutamente secundária. Então te deu o gráfico e está perguntando a expressão algébrica que representa a posição P de t em função do tempo é. Isso aqui é a função cujo gráfico é esse daí que tá na figura. Vamos tentar entender. Temos duas formas de fazer isso. Vamos fazer da primeira. Bom, uma forma de analisar gráfico é ver os pontos que pertencem ao gráfico da função. Observa a simetria que existe nesse gráfico. Observa que existe uma simetria muito grande. Se a gente considerar esse ponto médio aqui, ele é o π sobre 4, tudo bem? Que está na metade de 0 a π sobre 2, então é o π sobre 4. Observe que a imagem desse π sobre 4 por essa função é 4. Vamos ver qual dessas funções aqui, dessas 5 funções, quando eu substituo t por π sobre 4, o resultado tem que dar 4, que pertence ao gráfico da função. Então, na primeira, tá, da letra A, quando eu substituo t igual a π sobre 4, o que eu obtenho? Eu vou obter 4 vezes seno de 2 vezes π sobre 4. Isso dá 4 vezes seno. 2 vezes π sobre 4 é π sobre 2. Seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2, não sei. Vou marcar aqui no ciclo trigonométrico. Já deixei desenhadinho. Π sobre 2, 90 graus. Tá aqui. Seno, projeção no eixo vertical, 1. Opa. Então, isso aqui é 4 vezes 1. Isso é 4. Opa, essa primeira função aqui, quando t vale π sobre 4, o p de t vale 4. Então, bateu, tá aqui. Essa pode ser uma candidata, não sei. Vamos ver daí do item B. De novo, quando t vale π sobre 4, a substituição na função daria menos 4 vezes seno de 2 vezes π sobre 4. Bom, a gente já fez essa conta, né? 2 vezes π sobre 4 é π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1. Então, esse é menos 4 vezes 1, que é menos 4. Se fosse essa função, a imagem desse ponto teria que estar aqui embaixo. Então, o gráfico ia ter que passar aqui embaixo. E isso não acontece. Então, essa função aqui já está descartada. C, para t igual a π sobre 4, quanto vale? Menos 4 vezes seno de 4 vezes o π sobre 4. Isso é menos 4 vezes seno. 4 vezes π sobre 4 é π. Seno de π? Não sei seno de π. Vamos lá. Π é correspondente a 180 graus. Opa, beleza.
Seno desse cara aqui, como é que eu vejo? Bom, projeção no eixo vertical. Altura 0. Então, esse seno aqui é 0. Então, isso aqui é menos 4 vezes 0. Isso é 0. Mas, então, se fosse essa função, nesse ponto, a função teria que passar aqui, ó, nesse ponto. E ela não passa. Ela passa lá em cima, em altura 4. Então, essa função aqui não pode ser a nossa resposta. Letra D. De novo, t igual a π sobre 4. 4 vezes seno de 2 vezes π sobre 4 mais π sobre 4. Isso vai dar 4 vezes seno, 2 vezes π sobre... Aqui eu não vou fazer a multiplicação, porque não vou fazer essa simplificação, porque depois eu vou ter que tirar o MMC, né? Então vai dar 2π sobre 4 mais π sobre 4, 3π sobre 4. Maravilha. Seno de 3π sobre 4. Ixi, não sei. Corremos aqui no nosso ciclo trigonométrico. 3π sobre 4 em graus, se você fizer essa continha, 135 graus. Cadê o vermelho? Vou fazer verde. Ah, não quer mudar de cor não agora? Verde. 135 graus. 135 graus, ou seja, como o primeiro quadrante tem 90, aqui tem 45. Então ele é simétrico. Ele é simétrico com relação ao ângulo de 45 graus. Ou seja, ele é simétrico em relação ao eixo vertical. Logo, os 135 graus, que é o 3π sobre 4, e o 45 graus, que é o π sobre 4, quando eu fizer as projeções deles, né, no eixo vertical, eles vão ter o mesmo valor. Então, esse seno aqui de 3π sobre 4 coincide com o seno de π sobre 4. E seno de π sobre 4 é seno de 45. E seno de 45 graus a gente sabe da nossa tabela dos ângulos notáveis, que é raiz de 2 sobre 2. Então, isso aqui vale 4 vezes raiz de 2 sobre 2. Ou 2 raiz de 2. Ora, mas o resultado aqui deveria dar 4. Porque quando o t vale π sobre 4, ele passa em altura 4. E ele não passa em altura 4, passa em altura 2 raiz de 2. Então essa função aqui também não pode ser. Letra E. Só apagar aqui por conta do espaço. Letra E. Quando t vale, de novo, estou fazendo a análise do π sobre 4, dá 4 vezes seno de 4 vezes π sobre 4 mais π sobre 4. Isso é 4 vezes seno, 4π sobre 4 mais π sobre 4, 5π sobre 4. Maravilha! 5π sobre 4, seno disso? Ixi, não sei. Recorremos ao nosso famoso ciclo trigonométrico. 5π sobre 4, em radianos, se você fizer essa conta aqui, você vai ver que isso é 225 graus. Ou seja, é 180 graus do ângulo reto mais 45, mais a metade aqui do terceiro quadrante. Esse é o 5π sobre 4. Observe que esse em vermelho e esse em verde, do π sobre 4, quando eu fizer as projeções, elas vão ter o mesmo, esse tamanho aqui em vermelho, tem o mesmo tamanho deste aqui em verde. A diferença é que um está acima na parte positiva do eixo e o outro está na parte negativa do eixo. Então, o seno de 5π sobre 4 é o negativo do seno de π sobre 4. É o mesmo valor, só com o sinal trocado. Ou seja, é menos raiz de 2 sobre 2. Então, isso aqui é 4 vezes menos 2 raiz de 2. Menos raiz de 2 sobre 2. Isso é menos 2 raiz de 2. Novamente, o resultado deveria ser 4, e não é. Então, essa função está descartada. Logo, nossa resposta é a letra A. Nossa, professor, mas que questão grande, tem que fazer esse tanto de conta para resolver uma questão.
Esse é um caminho. Agora, se você sabe as propriedades do que as constantes fazem com as funções trigonométricas, aquela coisa de comprimir, diminuir amplitude, período, as coisas ficam mais fáceis. Vamos olhar aqui, ó. Veja que as 5 opções, vou fazer agora da segunda forma, tá? Primeira forma já nos deu a resposta, letra A. Veja que as 5 opções são funções do tipo trigonométricas associadas ao seno. E eu desenhei aqui, de maneira muito bonitinha, o gráfico aqui em preto da função seno, tá? Finge que tá bonitinho. Então, quando o t aqui é π sobre 2, o seno de π sobre 2 é 1, quando π é 0, o seno de π vale 0. Desculpa, quando o t é π, o seno de π é 0, seno de 3π sobre 2 menos 1, tá aqui embaixo, seno de 2π é 0, ele fica oscilando. Vamos comparar o que aconteceu com esse gráfico. Nossa, baixou. Vamos comparar o que aconteceu com o gráfico que foi dado no enunciado da questão com o gráfico da função seno de x, que é esse aqui que eu desenhei aqui. Vamos lá. Observe que o que aconteceu com o período da função. A gente sabe que o período dessa função seno é 2π. Quanto é o período aqui? Se você olhar o período, que é a distância entre dois pontos de máximo, que vai ser correspondente à distância desse ponto a esse ponto. Veja que há uma simetria. Ou seja, o período é π. O gráfico começa a se repetir de π em π. O período, então, caiu pela metade. O período foi dividido por 2. Então, a gente sabe que quando o período é dividido por 2, quer dizer que a variável da função, né, se for x, ou no caso aqui é t, foi multiplicada por 2. Multiplicar por 2 faz o período cair pela metade. Então, tem que aparecer um 2t na história aí. Então, só poderia ser, vou pegar em vermelho aqui, só poderia ser A, B ou D. Já eliminei duas sabendo essa informação. Agora, amplitude, né, a altura, a amplitude, né, na verdade, compressão vertical, né, você ampliou verticalmente a função. É quando eu multiplico a função do lado de fora por uma constante. E veja que a amplitude aqui da função seno é 1. E aqui ela passa a ser 4. Então eu tenho que ter multiplicado a função por 4. Ou 4 ou menos 4, dependendo do que aconteceu com o gráfico, se ele inverteu com relação ao eixo x ou não. Então, essa informação aqui, ela já não consegue me fazer eliminar nenhuma delas, né? Enfim. Agora, o que acontece aqui se eu olhar o gráfico da função cosseno, observe que se eu pegar o gráfico da função cosseno e o fato de eu ter comprimido ele, observe que quando eu comprimo ele, eu obtenho e amplio ele 4 unidades verticalmente, eu obtenho exatamente este gráfico aqui do enunciado. Se você puder comprimir ele e esticar verticalmente, eu tenho exatamente esse gráfico. Ou seja, esse ponto, eu vou comprimir pela metade, né? Esse ponto aqui seria como se ele viesse parar aqui, ó, em π sobre 2, porque eu estou vindo sempre pela metade. Esse ponto do 2π vem na metade, então ele vem aqui onde é que está o π. Então ele começa a passar aqui no eixo x nos mesmos pontos onde cruza o eixo x desse gráfico do nosso enunciado. E observe que eu não tenho nenhum deslocamento lateral, que é o papel que o π sobre 4 poderia fazer. E essa barriga que o gráfico vai fazer, quando eu comprimir ele, vai seguir este caminho aqui. Então, se a barriga que eu comprimisse o gráfico estivesse fazendo isso aqui para baixo, aí eu teria que ter multiplicado por uma constante negativa, lembra lá da nossa aula? Isso automaticamente já nos faz eliminar essa por conta do menos 4 e essa por conta do π sobre 4. Sobra só o item A. Então, fica a análise que quando você conhece e está com práticas sobre o que acontece com a função quando você multiplica a variável ou quando você multiplica a função, quando você está com prática com relação a isso, você ganha muito tempo numa prova longa como Enem, tá? Então essa aqui é a resolução de mais uma questão, espero que vocês tenham gostado e vamos ficar por aqui e até a próxima aula.